no livro de Oséias. Oséias está no Antigo Testamento. Oséias, capítulo de número meia dúzia. Oséias, capítulo de número meia dúzia. Oséias. Se você achar aí Jeremias, Ezequiel, Daniel, logo depois você vai ver aí Oséias. Oséias, capítulo 1. Capítulo de número 6, versículo 1. Você que já achou, diga amém. Você que ainda está procurando, diga estou procurando. Então vamos ler. Versículo 1, só a primeira frase dele que diz assim: venham e voltemos para o Senhor. Amém? Você pode dizer essa frase junto comigo? Venham e voltemos para o Senhor. Agora vamos lá todos juntos. Venham, voltemos para o Senhor. Amém? Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite e nós queremos ouvir a Tua voz mais uma vez. O Senhor já tem falado conosco, mas fala conosco agora através da pregação da Tua palavra, que possamos sair daqui fortalecidos, edificados, cheios da Tua graça, abençoados pelo Senhor, renovados na fé. Pai, no nome de Jesus, para isso, joga por terra toda a barreira, toda a resistência, todo espírito contrário. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito, Pai, que é o mestre por excelência, Ele esteja aqui conosco, nos ensinando, nos exortando, para que essa mensagem, para que esse culto produza bênçãos e frutos em nossas vidas. É o que nós oramos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você já teve essa experiência alguma vez, de alguma forma na sua vida, mas às vezes nós estamos num determinado lugar que nós conhecemos. Estamos de repente numa rua, numa praça, estamos numa praia, numa floresta, algum lugar que nós conhecemos e temos uma brilhante ideia de sair daquele lugar que a gente conhece para conhecer novos lugares. E aí a gente começa a andar, seja a pé, de bicicleta, de carro, e de repente você vai andando, você vai percebendo os novos lugares, você vai percebendo as novas coisas que você não conhecia, mas de repente, num momento, você olha assim e pensa: aonde eu estou? Você andou, você olhou para um lado, você olhou para o outro, que chegou um momento que você já não sabia mais aonde você estava. E o que nós normalmente fazemos, especialmente quando a gente vai a pé, né, de bicicleta, que no carro hoje em dia você tem o Waze, você joga no Waze e volta, mas você numa praia, você numa floresta, você num parque, não tem um Waze para isso. Normalmente o que nós fazemos, queridos? Nós voltamos, ou pelo menos tentamos voltar pelo mesmo caminho que a gente veio, até que a gente possa encontrar de onde nós saímos. E ali aquele lugar já é familiar para nós. Como o pastor João já aqui me antecedeu muito bem, hoje é um dia que se comemora, que se lembra da Reforma Protestante. Um dia que foi um marco para a igreja, e não foi só um marco para a igreja, porque a Reforma Protestante marcou o mundo, transformou o mundo da época, e vem transformando o mundo de hoje não seria o mesmo sem a Reforma. Então a reforma não veio só para mudar a igreja evangélica, ou criar a igreja evangélica, ou retomar a igreja evangélica, mas a reforma veio como uma mudança, como um instrumento de Deus para mudar toda a história do mundo. E o mundo foi diferente com a Reforma Protestante. Especialmente se você estudar a história, como disse o pastor João, nós não somos historiadores, nós somos pregadores. Se você estudar a história, foi num momento ímpar que a Reforma Protestante aconteceu. Porque, como ele citou, foi o momento que a imprensa foi criada. Então, os escritos e manuscritos de Lutero, com contestações à Igreja Católica na época, puderam ser difundidos em toda a Europa. E se você lembra, foi uma época de descobrimento, uma época que as navegações começaram a crescer. Então, não só
teve aquele material impresso para que as pessoas pudessem ter acesso, mas também teve como expandir o Evangelho para fora do continente europeu, através das navegações. Então nós vemos como Deus usou aquele momento singular na história para mudar o mundo através do poder da sua palavra. Então hoje nós estamos aqui celebrando, lembrando, agradecendo a Deus por esse grande momento que trouxe para as nossas vidas bênção, trouxe para as nossas vidas vitória, trouxe para as nossas vidas milagres. Mas a bem da verdade é que se nós olharmos hoje, e falo especialmente a igreja brasileira, que é a que eu conheço, eu não conheço a igreja no Afeganistão, eu não conheço a igreja na China, mas a igreja que nós vivemos hoje, será que hoje nós precisamos de uma reforma? Será que hoje nós precisamos voltar a retomar certos princípios que têm sido perdidos ao longo desses 500 e poucos anos na história? Será que hoje nós temos algumas coisas a consertar no meio da nossa fé, no meio do cristianismo que nós vivemos hoje? Eu acredito que sim, queridos. Eu acredito que hoje no Brasil nós precisamos talvez de uma nova reforma. Porque o que a palavra reforma quer dizer? Reformar é você dar de volta a forma que tinha antes. Foi algo que Lutero tentou fazer no seu tempo. A igreja, ela tinha se desviado tanto do propósito e do plano que Jesus havia estabelecido, que ela se tornou algo que Deus não queria mais. A reforma, então, veio Lutero com as suas 95 teses. O ideal de Lutero não era sair da igreja católica. O ideal dele era reformá-la, ou seja, trazê-la de volta ao plano original. Trazê-la de volta à forma que Deus havia dado a ela. A igreja, naquele tempo, estava com a forma que os homens haviam dado, não a forma que Deus havia dado. Será que hoje, querido, a igreja evangélica brasileira, será que quando falo de igreja evangélica brasileira, não vamos falar só das outras, não. Igreja, eu sou parte da igreja. Você é membro da igreja, você tem Jesus como Senhor e Salvador. Então somos nós. Será que hoje nós temos alguma coisa a reformar para voltarmos ao plano que Jesus tem para nós? Será que hoje nós temos alguma coisa a reformar para que tenhamos de volta a forma que Deus tem para a nossa vida? Então eu queria aqui pensar com você os pilares da reforma. Primeiro pilar da reforma, só a graça. Você sabe da história, você conhece antigamente, e a gente chegou a viver isso aqui no Brasil. Vivemos isso e vimos isso agora em outubro, dia 12 de outubro. Quantas pessoas saindo de sei lá de onde para ir até uma cidade. Não vou dizer que o nome da cidade é Aparecida, porque senão as pessoas podem achar que é chato. Elas iam andando quilômetros e quilômetros para cumprir uma promessa, como se aquilo fosse trazer salvação para elas. Quantas vezes nós vimos aí pessoas aqui no Rio de Janeiro, famosa escadaria da Penha, que subiam lá de joelhos, subiam lá disso, daquilo outro, como se aquilo fosse trazer a salvação. Então, às vezes, nós pensamos que isso está muito longe, a reforma está muito longe, 500 anos. Mas espera aí, será que hoje não tem acontecido no meio evangélico? É muito fácil nós apontarmos para aquilo que os outros fazem, mas quantos de nós, às vezes, nos esquecemos e nos deixamos levar e passamos a meio que achar que seremos salvos pelo que fazemos? Ah, não, eu vou ser salvo porque eu sirvo na igreja. Meu irmão, cuidado com isso. O teu ministério não acrescenta em nada a sua salvação. Eu sou chamado, eu preguei para multidões. E isso não acrescenta em nada a sua salvação. Eu sou bonzinho, eu faço tudo certo. Isso não acrescenta em nada a sua salvação. Lembre-se, um certo jovem, conhecido como jovem rico na Bíblia, um dia chegou para o Senhor e perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus começou a listar alguns mandamentos para ele. Ele disse: isso tudo eu faço. Como que dizendo, eu mereço. Eu sou muito bom. Eu cumpro a lei, eu cumpro as coisas. E Jesus olhou para ele e falou: mas só isso aí não é suficiente para a sua salvação. Então ainda hoje, não vou falar de fora não, ainda hoje no meio evangélico,
Ainda temos muitas pessoas que acham que vão ser salvas por aquilo que fazem. Muitas pessoas que acham que receberão seus pecados porque foram visitar um enfermo, por exemplo. Não, hoje eu vou visitar um enfermo, então meus pecados serão perdoados por aquilo que eu fiz. Eu fiz o bem a alguém. Meu irmão, o bem que eu faço a alguém não apaga o mal que eu fiz, não. Isso está fora das Escrituras Sagradas. A única coisa que serve para apagar os nossos pecados ainda é o sangue de Jesus. E recebemos isso pela graça. Foi favor imerecido. O apóstolo Paulo ele fala isso na carta de Efésios, no capítulo de número 2. Ele diz, pela graça vocês são salvos. É pela graça de Deus, ninguém fez nada. Se eu acrescentar qualquer coisa para a minha salvação, eu estou anulando a graça de Deus sobre mim. Pilar, querido, da reforma protestante. Eu só posso ser salvo pela graça, pelo favor. Não adianta, como o pastor João falou aqui, das indulgências. O que era aquilo? Era você comprar o perdão de Deus com dinheiro, com posses, com terras, com bens. Eu posso ser o homem mais rico do mundo, e a Bíblia fala sobre isso no livro de Salmos. Ainda que o homem seja mais rico, ele não tem como pagar a salvação nem do seu irmão. Ainda que seja todo o dinheiro do mundo, não compra o valor de uma alma, porque uma alma ela foi comprada pelo valor do sangue do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, imaculado, sem pecado, que foi dado por nós. Isso é graça, meu irmão. Nós não podemos tirar isso de Deus, nós não podemos tirar isso da nossa vida. Não podemos acrescentar isso como tem sido acrescentado na nossa geração hoje. Algo que nós achávamos, já vencemos, reforma protestante, glória a Deus, 500 anos de vitória. Mas se a gente não vigiar, isso está voltando tudo de novo no tempo de hoje. Segunda pilar, para a gente caminhar, foi o pilar que o pastor João falou aqui, somente a fé. Somente a fé em Deus. Somente a confiança em Deus. Somente você confiar naquilo que Deus já fez. Somente você confiar na obra perfeita e completa que Jesus fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pela nossa vida, pela nossa restauração, pela nossa salvação. O texto que o pastor João leu, isso iluminou o coração de Lutero. Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. O texto que eu citei aqui de Efésios capítulo 2, versículo 8, ele vai dizendo, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, através da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie diante dele. Então, quer dizer, eu alcanço as coisas no Evangelho, é pela fé que eu tenho. Eu alcanço as coisas no Evangelho, é pela confiança e entrega que eu tenho a Deus. Será que hoje nós temos visto algumas substituições à fé? Será que hoje nós temos visto algumas substituições à confiança em Deus? Será que nós temos visto hoje a substituição ou acréscimo a algumas coisas que Deus falou? Temos visto, queridos. Infelizmente temos visto. A gente reclama que vendiam pedaços da cruz de Cristo na época da Reforma. A gente reclama que vendiam naquela época vidrinhos com a água do batismo de Jesus do Rio Jordão. Mas hoje tem o feijão que cura da Covid. Hoje tem a vassoura ungida. Hoje tem o óleo que é trazido lá de Israel. Hoje tem que também é santo, que também é puro, que também é isso, que também faz milagres. Estamos fazendo a mesma coisa que fizeram, com outros nomes, com outras roupagens, com outros utensílios, mas a mesma coisa. E o que levou a igreja na época a fazer essas coisas? O que levou a igreja na época a vender pecados?
vender perdão de pecados, o que levou a igreja na época a vender pedaços da cruz, o que levou a igreja na época a vender essas coisas todas. A mesma coisa que tem atraído a igreja evangélica hoje, a ganância, o dinheiro. Eles vendiam para quê? Para terem riquezas. E para que se vende hoje vassoura ungida? Para que se vende hoje o feijão que dizem que cura da Covid? Para que se vende hoje o azeite especial puro que o pastor super crente que ungiu e orou? Para que se vende isso? É para a glória de Deus? É para o crescimento do reino? Continua sendo a ganância do ser humano. E isso está só lá fora? Não. Está no nosso meio. No meio dos cristãos. No meio daqueles que professam a fé em Jesus. No meio daqueles que professam que creem em Jesus. E aí nós vemos que a fé já não é mais suficiente. Você tem que ter a fé, mas você tem que ter o feijão ungido. Você tem que ter o sei lá o quê. A fé começa a perder o sentido. E você passa a fazer aquilo que está todo mundo fazendo. Porque eles dizem que dá certo. Será que hoje, meus irmãos, nós precisamos de uma nova reforma? Será que hoje nós precisamos voltar para algumas práticas que foram perdidas no meio da nossa caminhada? Somente a fé, queridos. Somente a fé nos justifica. Não tem coisas que eu faço que vão me justificar a salvação, a justificação, a graça, o perdão. Eu recebo pela minha confiança em Deus e só. Se você ler o texto de João, capítulo de número 6, depois você lê em casa. O Senhor Jesus disse que essa era a obra de Deus, que creiam no seu Filho. Que tenham fé em Jesus, essa é a obra de Deus, querido. Não tem mais nada para fazer, é crer que Jesus é o Filho de Deus. E aí então a gente parte para o terceiro sola, ou terceiro somente. Porque a fé nós temos que colocar em quem? A fé nós temos que colocar no quê? A graça vem de quem? E aponta então para o terceiro sola, terceiro somente, que é somente Cristo. Eu só ouvi um amém, mas glória a Deus. Somente Cristo, querido, é o Salvador. Somente Cristo é aquele que Deus enviou para nos salvar. Somente Cristo é aquele que Deus aceitou o seu sacrifício. Somente Cristo é aquele que foi perfeito e cumpriu a lei de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É Cristo, queridos, que veio para nos salvar. Não existe outros corredentores, como nós vemos e temos visto. Não existe outros co-salvadores. Não, é somente Cristo. É somente Ele que pode nos salvar. É somente Ele que pode nos reconciliar com Deus. É somente Ele que pode nos livrar da ira de Deus. Não podemos substituir isso, queridos. Não podemos tentar colocar Cristo em mais alguém. E hoje parece que existe uma certa briga entre certos pregadores, como se eles tivessem quase como uma participação na salvação de alguém. Tem a Trindade, mas logo abaixo tem o apóstolo tal, tem o pregador tal. Meus irmãos, abaixo de Deus somos todos seres humanos. Cada um com a sua função, sim, cada um com o seu chamado, sim, mas só Cristo veio para salvar o pecador. Só Cristo pode garantir a nossa salvação e a nossa libertação. Só Cristo pode garantir a nossa vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre Satanás. Só Cristo pode nos dar essa vitória. Os homens não têm nada a ver com isso, queridos. Nenhum deles. Existem pessoas que querem acreditar e colocar a sua confiança em Cristo e em mais alguma coisa. Não, meu irmão. Deixa eu dizer algo para você. Cristo é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais ninguém. Cristo é suficiente na minha vida.
Cristo é suficiente para mim. Cristo é suficiente por mim. Eu não preciso de ajuda de mais ninguém. Eu preciso só de Jesus. Eu não preciso ser enganado por mais ninguém. Eu preciso só de Jesus. Ele é a verdade. Ele é o verdadeiro caminho. Ele é aquele que veio por nós. Então, nessa noite, meu irmão, será que estamos tentando caminhar com Cristo e mais alguém? Nessa noite, será que estamos tentando associar Cristo a mais alguém? Ah, não, eu tenho Cristo, mas eu preciso também de fazer isso. Eu tenho Cristo, mas eu também preciso fazer aquilo. Não, meu irmão. É só Jesus. E é somente Jesus. Sem mais ninguém. Somente Ele é responsável pela minha salvação. Somente a Ele eu devo agradar. Somente a Ele eu devo servir. Somente a Ele eu devo adorar. Somente a Ele eu devo andar com Ele. E não mais ninguém. E aí então gera uma outra pergunta para nós. Que Cristo é que nós devemos servir? Que Cristo é esse que então eu devo andar com Ele? Que Cristo é esse que é o único que pode me salvar? A Bíblia vai nos dizer que Ele, somente Ele, tem um nome que é dado sobre todo nome, ao qual diante do nome dEle, da presença dEle, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então somente Cristo é o Salvador. Mas que Cristo é esse que nós estamos falando? Vem o quarto somente, então, o quarto sola, que é somente a Escritura. Somente a Escritura de Deus. Somente a palavra de Deus. E mais nada. Porque hoje nós vivemos num tempo em que se é pregado um evangelho que não é o evangelho segundo a graça, segundo a palavra de Deus. Hoje tem sido apresentado um Cristo que não é o Cristo revelado nas Escrituras, mas é um Cristo beleza, é um Cristo legal, é um Cristo que não é Deus, mas é um Cristo que está aí, e o que acontecer ele deixa acontecer. Não, meu irmão. O Cristo que é somente Ele para a salvação, o Cristo que é somente Ele a quem devemos servir e seguir, Ele é revelado nas Escrituras Sagradas. Esse é o Cristo verdadeiro que devemos servir. Esse Cristo que está aí fora sendo pregado como se fosse um bobão qualquer, esse não é o Cristo bíblico. O Cristo bíblico é aquele que é o Senhor de todas as coisas. O Cristo bíblico é aquele que um dia vai voltar para buscar aqueles que são dele. O Cristo bíblico é aquele que a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo e permanecerá o mesmo para sempre. Então o mundo pode mudar, a sociedade pode mudar, as circunstâncias da terra podem mudar, mas Cristo continua sendo o mesmo segundo as Escrituras Sagradas. Essa sociedade aí fora está dizendo, não, as coisas mudaram, segundo os novos estudos da ciência, segundo a sociedade de hoje, isso mudou, isso passou, mas a minha Bíblia ainda diz que Cristo continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então eu quero seguir aquele Cristo que é o Cristo bíblico, não aquele que os homens estão dizendo lá fora, não que a teologia diz lá fora, não que a ciência, os novos estudos dizem lá fora, a sociologia, a psicologia, não. Eu quero seguir o Cristo bíblico, aquele que é rei, aquele que é Senhor, aquele que vai impor a sua vontade, aquele que é soberano e virá buscar aqueles que são dele e julgará todos aqueles que o rejeitaram. É esse Cristo que eu quero, meu irmão. É o que é revelado nas Escrituras. Não um Cristo legal. Não um Cristo que não é soberano. E as Escrituras, eu queria falar sobre isso também, não só utilizar somente a Escritura, mas vamos incluir aí toda a Escritura. Porque hoje nós vivemos num tempo, numa sociedade, em que aquilo que está na palavra de Deus que não me convém, eu quero tirar. Ou não quero falar sobre isso. Aquilo que está nas Escrituras, que de repente combate o pecado, que é o meu preferido, o meu prazer, aí eu digo que já não é mais assim como diz a Bíblia. Aí eu já digo que a Bíblia mudou. Aí eu já digo que a sociedade mudou e já não se entende mais assim. Meu irmão, o que está escrito, está escrito. O que Deus falou, foi o que Deus falou. E isso não vai mudar porque está atingindo o meu pecado.
Tem um pregador que ele dizia isso, um dos grandes pregadores da história da igreja, ele dizia: Deus, o Senhor Jesus, nunca mudou a sua palavra para enquadrá-la na vida das pessoas, mas ele transformou pessoas para enquadrá-la na sua palavra. O mundo aí fora quer que nós mudemos a Bíblia para que a Bíblia se enquadre ao que o mundo quer. Se nós olharmos, o mundo está cada vez mais pervertido, meus irmãos. Se nós olharmos, o mundo está cada vez mais contrário àquilo que Deus quer, àquilo que Deus disse. Se nós formos seguir essa ideia deles, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, teremos que mudar a Bíblia para se adequar aos pecados deles lá fora, que cada vez estão mais aterrorizantes. Cada vez mais o mundo está se chafurdando no pecado. Não, meu irmão. Só tem uma coisa que pode transformar o mundo lá de fora, e ainda é a palavra de Deus, e ainda é o poder de Deus, e ainda é o poder do Espírito Santo. Então nós não vamos mudar a palavra de Deus, mas vamos usá-la para mudar esse mundo, para alcançar esse mundo, aqueles que ainda têm para a salvação, para que quando Cristo voltar nós possamos subir e subir com Ele para a glória, para a eternidade. Então eu não posso desprezar a palavra de Deus. Eu não posso cortar a palavra de Deus por aquilo que eu acho que é bom, que é certo, e que eu acho que não é certo. Um outro pregador dizia algo também interessante. Se eu olho para a Bíblia e eu escolho aquilo que é certo e aceito para a minha vida, e aquilo que eu olho que eu não gosto muito, eu rejeito e digo que aquilo não é de Deus, não é em Deus que eu estou crendo, queridos, mas é em mim mesmo. Eu que estou sendo Deus e dizendo o que é divino, o que é santo, o que não é na Bíblia. Então eu estou me fazendo acima de Deus, escolhendo o que Deus falou, o que Ele não falou. Eu estou escolhendo o que Deus realmente direcionou e aquilo que não é de Deus. Não, meu irmão. Somente a Escritura. E toda a Escritura de Deus. A nossa vida, a igreja, ela é dirigida principalmente pela Escritura de Deus. Não pela constituição de países, não por tratados, não por pensamentos e filosofias humanas e mundanas, não. A igreja, a sua base de fé e conduta, nós não somos mais cidadãos brasileiros, somos cidadãos dos céus, querido. E como cidadãos dos céus, a nossa constituição é a palavra. Então temos que viver segundo a palavra nos diz para viver. Nós somos o povo da palavra, queridos. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo do livro sagrado. A nossa sociedade hoje a gente lê tantas coisas. A gente passa tanto tempo, ainda mais com redes sociais, a gente passa tanto tempo lendo a história do fulano, lendo o testemunho de não sei quem. E, infelizmente, esse pessoal que fica passando até informações erradas, a gente gasta de 10 minutos, 5 minutos, lendo uma informação que é até errada. Quantos de nós não perdemos tempo lendo, pedido de doação de sangue para fulana de tal, passe essa mensagem aí para não sei quantas mil pessoas, que alguém vai receber não sei quantos centavos por cada pessoa que for passar, e a gente vai lendo isso tudo gastando tempo. Não, meu irmão. Vamos gastar tempo na leitura da palavra, porque isso é fundamental para nós. Vamos gastar tempo na leitura da palavra, porque isso é vida para nossas vidas. O tempo que nós estamos enfrentando hoje também é um tempo de grandes aflições, queridos. Também é um tempo de grande combate de fé. Talvez até maior do que o que Lutero enfrentou. E Lutero só conseguiu vencer todas as coisas que venceu foi pelo poder de Deus e porque ele conhecia as Escrituras Sagradas. Ele aprendeu, ele se dedicou, ele entendeu. Nessa noite, meu irmão, precisamos voltar à Escritura. Precisamos voltar a ler a Escritura, a viver a Escritura. Precisamos voltar a ler toda a Escritura de Deus como palavra de Deus para nós. Não só para a pessoa lá de fora, não, mas ler a Bíblia como se fosse palavra de Deus para mim também. Precisamos voltar às Escrituras, queridos, porque o tempo que vivemos é um tempo de muito engano. Tem muitas pessoas ensinando muitas coisas erradas. E infelizmente nos dias de hoje, com as redes sociais, com os YouTube da vida, com esses streaming da vida,
essas pessoas que estão ensinando errado estão tendo muita voz. Não sei se você percebeu, mas eu estava vendo um suposto pastor, isso aconteceu esse ano, divulgou um vídeo dizendo que iria ter mortes, iria ter não sei o que, iria ter não sei o que lá até nas ruas. Aí eu fui observar. Só o vídeo, esse vídeo dele, só esse vídeo, teve mais de 700 mil visualizações. Se você pegar todos os vídeos do nosso canal aqui da nossa igreja do YouTube, não dá isso. Somando todos os vídeos durante todos esses anos que já tem o canal lá, não dá isso. Ele em um vídeo só, ele conseguiu 700 mil visualizações. Então, uma pessoa que está ensinando um engano, teve uma abrangência muito maior do que nós estamos tentando ensinar a verdade. Por isso, nós precisamos conhecer as Escrituras, queridos. Por isso, nós precisamos saber o que Deus falou e tudo o que Deus falou. Não podemos desprezar essa palavra como se fosse um livro qualquer. Não podemos desprezar essa palavra e simplesmente ler quando dá tempo, quando eu quero, quando eu preciso de um conforto. Não, eu preciso me dedicar à leitura da palavra, eu preciso encaixar a leitura da minha palavra, dessa palavra no meu dia a dia. E hoje, temos uma grande facilidade, queridos. Eu falei aqui tanto de rede social, mas hoje a rede social também pode ser um grande facilitador de você ter acesso à palavra de Deus. Antigamente, muitas pessoas não levavam a Bíblia porque tinham dificuldade de levar para o trabalho, por exemplo, carregar peso, carregar isso, era mais uma coisa a carregar. Hoje em dia, todos nós andamos com celular. Você pode baixar um aplicativo do celular. Diversos aplicativos tem aí para que você tenha acesso à palavra de Deus. Você pode, pastor, meu celular não tem tanta memória assim, mas você pode acessar um site bíblico e você pode ler ali um capítulo da Bíblia pela internet. Então tem diversas formas. Se você é mais arcaico, pastor, não quero mexer com o celular, não quero isso, você pode escrever de noite, então você anota um salmo, né, que seja um salmo pequeno, para não precisar escrever muito, você escreve e leva no dia seguinte para você estudar, no dia seguinte, no trabalho, onde quer que você vá. Mas não podemos, queridos, desprezar as Escrituras. Precisamos voltar às Escrituras. Precisamos voltar a toda a Escritura. Precisamos aceitar toda a palavra de Deus como palavra de Deus para nós. Não podemos abandonar isso, queridos. Não podemos substituir a Escritura, a palavra de Deus. O pastor Roberto falou sobre isso hoje de manhã. Tem coisas que não podem ser substituídas. Não podemos tirar a Bíblia do culto, queridos. Não posso tirar a Bíblia do culto e pregar aqui sociologia. Não posso tirar a Bíblia do culto e pregar qualquer outra coisa, não. A nossa regra de fé, de conduta, aquilo que alimenta a nossa alma. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Então a palavra de Deus, ela traz vida para nós. A palavra de Deus nos revela exatamente quem é o Cristo, a quem cremos. Porque senão a gente vai achar que Cristo é esse que está aí fora. Não, meu irmão. Eu preciso saber quem é Deus. E preciso saber quem é Cristo. E isso se revela nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela é a verdade que liberta. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade que santifica. O Senhor Jesus orou pedindo isso aos seus discípulos. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que me santifica não é a força do meu hábito, queridos. Não é porque eu sou forte do hábito que as coisas vão acontecer. Existe, não sei se você já viu aí nesses Facebook da vida, uma frase que diz assim: a carne é fraca quando o caráter não é forte. Você já leu isso? Isso é verdade ou é mentira, queridos? É mentira, minha irmã. Todos pecaram. Independente do caráter forte ou fraco, todos pecaram. Todos estão destituídos da graça de Deus. O que é que me faz forte para conseguir vencer o pecado? É a palavra, meu irmão. Jesus disse: vigiem e orem,
Então não tem a ver com caráter, tem a ver com vigilância, tem a ver com cuidado, tem a ver com você ler a palavra, se fortalecer na palavra, mortificar a sua carne pelo poder da palavra e do Espírito. Não tem a ver com caráter, meu irmão. Percebe como falsas doutrinas vão entrando no nosso meio e as pessoas começam a achar que aquilo é de Deus. Não, meu irmão, não é o caráter forte que faz a pessoa ser santa, não. Ainda é o poder da palavra que nos santifica e que nos dá vida. Ainda é o poder do Espírito que está em nós, porque a Bíblia diz que sem o Espírito nós não mortificamos a carne. Voltar à Escritura, queridos. Precisamos voltar à Escritura urgentemente, porque no nosso meio tem muito engano, tem muita crendice, tem muita fantasia gospel, e pouco evangelho, pouca palavra, pouca verdade de Deus. Precisamos voltar. E isso é urgente. Não podemos nos esquecer que de certa forma, Jesus é a palavra. E a palavra é Jesus. Pastor João citou o texto aqui do Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é conhecido como a palavra de Deus. O livro do Apocalipse vai dizer isso, Ele é conhecido como a palavra de Deus, o verbo de Deus. Se eu quero ter comunhão com Deus, eu preciso estar na Escritura. Eu preciso estar na palavra. Então, meu irmão, não despreze a sua Bíblia. Não despreze a palavra. Não troque a leitura da Bíblia por a leitura de qualquer outro livro. Eu gosto sempre de dar esse testemunho, queridos. Eu tenho alguns livros lá em casa. Alguns que eu ainda não li. Mas às vezes eu tenho uma vida corrida como a sua. E eu tenho uma grande dificuldade de leitura e compreensão. Para eu ler e compreender e reter tudo, eu tenho que estar num ambiente calmo. Eu sou assim, tem pessoas que conseguem ler no trem, e o cara passando, olha a água, e o outro gritando, olha o biscoito, 3x10, e o outro gritando. Tem pessoas que têm concentração para ler assim, querido. Eu não tenho, é uma falha minha, talvez. Então, o pouco tempo que eu tenho para ler, com todo respeito a todos os autores, até cristãos, homens de Deus que tiveram no passado, mas se eu tenho pouco tempo para ler, eu vou dedicar tempo à leitura das Escrituras. Eu vou dedicar tempo a ler aquilo que Deus falou, não aquilo que Deus falou através dos homens, mas aquilo que Ele próprio falou. Talvez nessa noite seja uma noite da gente voltar, querido, a ler as Escrituras. Tem lido muita post no Facebook, tem lido muitos livros sobre tantas coisas. Vamos voltar a ler as Escrituras como palavra de Deus para nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Última coisa. Primeira, somente a graça. Segunda, somente a fé. Terceira, somente Cristo. Mas o Cristo revelado nas Escrituras. Somente a Escritura e toda a Escritura. Quarto. E quinto, somente a Deus glória. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Você pode levantar a sua mão e dizer aleluia. Somente a Deus glória. Será que nós precisamos aprender isso hoje, querido? Somente Deus é digno de glória. E a palavra de Deus vai nos dizer que Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus não divide a sua glória a ninguém. A Ele toda a honra e toda a glória. Quando nós recitamos o Pai Nosso, o finalzinho do Pai Nosso diz o quê? Pois teu é o reino, o poder e a glória. Só hoje, está escrito lá? Está escrito assim? Teu é o reino, o poder e a glória somente hoje. É isso que está escrito lá?
Está escrito lá assim, então, é dele o reino, o poder e a glória só ontem, só lá em Israel. É isso que está escrito lá? Não. Está escrito, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre Ele é digno de ser louvado. Para sempre Ele é digno de ser adorado. Para sempre é digno de ser tributado glórias e louvores ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pela obra maravilhosa que Ele já conquistou na cruz do Calvário e já nos garante aquilo que Ele vai fazer no futuro. A Ele a honra, a glória, o louvor, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa hora? Isso é uma coisa, queridos, que não pode ser tocada. Preste atenção no que eu estou te ensinando. A glória de Deus é uma coisa que não pode ser tocada. Todos aqueles que tentaram tocar na glória de Deus, todos pereceram. A começar de Satanás, lá no céu. Ele quis tocar na glória de Deus, ele quis ser acima de Deus, ele quis estar ao lado de Deus. Ele quis tocar naquilo que era intocável, queridos. Sabemos qual foi o destino dele. Todos os outros que vieram, que tentaram tocar na glória de Deus, tentaram fazer aquilo que tomava a glória de Deus para eles, todos pereceram, todos caíram. Isso é uma coisa que Deus não aceita, queridos. Deus não aceita que ninguém tente nem tocar na glória, quanto mais tocar. Hoje, nós estamos vivendo um tempo em que os homens têm trazido glória para si mesmos. Estão tirando o foco do Senhor Jesus, estão colocando foco em si mesmos, porque eles pregam bem, porque eles cantam bem, porque eles atraem o público, eles atraem seguidores, eles atraem muitos likes nos vídeos, e nós estamos nos esquecendo que Jesus disse o seguinte: quando eu for levantado aos céus, quando eu for levantado na terra, disse Jesus. Ele falou isso acerca da sua crucificação. Ele disse: atrairei todos a mim. Jesus não disse: atrairei todos à minha igreja, embora ele tivesse vindo fundar a igreja. Jesus não disse: atrairei todos aos meus pregadores que vão pregar para eles. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou: eu vou atrair todos a mim. A função minha, a função sua, como igreja, como pregadores, como servos de Deus, não é atrair pessoas a nós como se fôssemos bons, especiais. Não, meu irmão, todo mundo aqui é cooperador. Todo mundo está aqui para apontar para ele e dizer: ele é o Salvador, ele é o libertador. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A glória é para ele, o louvor é para ele. Se tem pessoas aqui hoje, foi porque ele atraiu, foi porque ele trouxe, não é porque alguma coisa especial é em mim. E se há alguma coisa especial em mim, ainda é porque foi ele que deu, foi a graça dele, foi o dom dele, é a presença dele. Então tudo é para ele, tudo é por ele, e a glória, a honra e o louvor é dele. Quando a gente tenta tocar nisso, que as coisas afundam, as coisas desmoronam. Tem muitas denominações hoje evangélicas tentando tirar a glória de Jesus e colocar a glória na igreja, a glória na denominação. Não, meu irmão, a glória ainda é de Jesus, a glória ainda é de Deus, e somente a Ele a glória. Não podemos trocar isso ou tirar isso de Deus, querido. Precisamos retomar isso. A glória é para Deus. A glória é de Deus. Salmo 29 diz isso. Não precisa abrir não, depois você lê em casa, anota aí. Mas diz: tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Precisamos, queridos, dar glória àquele que merece glória. Dar honra àquele que merece honra. E somente Cristo merece honra, somente a Deus toda a glória. Precisamos, queridos, voltar isso. Vigiar para nós não tentarmos tocar na glória de Deus. Vigiar para nós não tentarmos glorificar a nós mesmos. E vigiar também para a gente não glorificar outros.
Infelizmente, queridos, a gente tem que vigiar nisso. Embora seja um mandamento, nós devemos tratar outros, preferindo-vos em honra, tratando em honra uns aos outros, mas nós temos que tomar um cuidado, para que essa honra não vire bajulação, para que essa honra não faça com que nós demos à pessoa uma glória que não é devida a ela. Talvez esse seja um dos grandes motivos de as coisas não acontecerem na igreja hoje como acontecia no passado. Porque no passado, o ministério da época, dos apóstolos, daqueles que estavam iniciando o trabalho, o ministério deles era para a glória de Jesus. Era para que o nome de Jesus fosse glorificado, é para que o nome de Jesus fosse conhecido, é para que a cruz do Calvário fosse conhecida. Hoje, em muitos lugares, a glória de Jesus é o que menos importa. O que importa é você conhecer o nome do pregador. O que importa é você conhecer a bandeira da igreja. O que importa é você escutar a música que está dando muito like. Não mais para a glória de Deus. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo: quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa. Paulo pega as coisas mais simples da vida e do cotidiano, comer e beber. E ele diz: até nisso, façam tudo para a glória de Deus. Até o meu almoço lá no meio do trabalho, junto das pessoas, tem que ser para a glória de Deus. Até o beber água dentro de casa, tem que ser para a glória de Deus. E qualquer outra coisa que eu faço no meu cotidiano, coisa especial, tem que ser para a glória de Deus. Isso já mostra a nossa motivação, querido. Quando eu venho pregar aqui, qual é a minha motivação? É eu ser aplaudido por vocês? Será que eu vou pensar e imaginar como vocês aplaudiram ainda agora? Vocês estão aplaudindo ao quê? A mim que vocês estão aplaudindo? Se eu deixar isso entrar no meu coração como se vocês estivessem aplaudindo a mim, eu estou querendo trazer glória para mim, querido. Eu tenho que entender que vocês aplaudiram não a mim, mas a Deus, a sua palavra, a Ele é glória. Então, meu irmão, preste atenção como isso precisa ser mudado em nós. Lutero combateu isso naquele tempo, só a Deus glória. Então o Papa não merecia glória. Não merecia e não merece até hoje. Roma não merecia glória, queridos. Só havia um que merecia a glória. E só há um que continua merecendo glória. E só há um que continuará merecendo glória para toda a eternidade, que é o nosso Deus. Então vamos voltar, queridos. Precisamos voltar. Precisamos voltar. Às vezes, a gente tem uma vida, uma caminhada, que, pelo tempo de caminhada que a gente tinha, a gente imagina que a gente já deveria estar num certo lugar, num certo patamar espiritual, como o pastor João usou aqui a palavra patamar, num certo patamar espiritual que nós ainda não estamos. E às vezes, nesse afã e desejo de chegar àquele lugar onde nós achávamos que já deveríamos estar, nós, às vezes, deixamos de lado certos fundamentos, deixamos de lado certas bases da nossa fé. Às vezes nós precisamos voltar aos fundamentos, fortalecer os fundamentos, para que depois possamos edificar coisas grandiosas sobre esse fundamento. Se eu quiser edificar coisas grandiosas sem fundamento, o que vai acontecer, querido? Provavelmente vai cair, e a destruição será muito maior. Talvez você pense: pastor, eu queria ouvir uma mensagem, uma nova revelação. Eu queria receber algo de Deus que eu não esperava, eu queria mais de Deus nessa noite, pastor. E Deus está falando para você: vamos voltar aos fundamentos primeiro. Vamos fortalecer esses fundamentos aí primeiro.
Eu quero edificar coisas grandes através da sua vida. Eu quero edificar coisas grandes no seu ministério. Eu quero fazer coisas grandes no seu chamado. Eu quero fazer coisas grandes na sua família, através da sua vida. Mas vamos primeiro fortalecer esses fundamentos aí. Vamos primeiro fortalecer essas colunas. Vamos primeiro fortalecer esses embasamentos que você precisa. Vamos primeiro voltar a entender que é pela graça, que é pela fé, que é através de um Cristo que é Senhor e Rei, não um Cristo que é servo dos outros, como é pregado lá fora. Vamos voltar a entender que é tudo para a glória de Deus, senão você vai achar que aquilo que você construiu foi você que construiu, não foi. Foi Deus que construiu através de nós. O apóstolo Paulo ele diz isso. Eu sou o que sou, mas pela graça de Deus. Trabalhei mais do que todos os apóstolos, mas não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Paulo corrigiu a sua vida, falou, não, eu sou o que sou, mas foi a graça que me fez ser. Eu fiz grandes coisas, mas não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Paulo estava bem fundamentado, querido, naquilo que Deus tinha para a vida dele. Que nós estejamos também fundamentados naquilo que Deus tem para nós, porque nessas bases, grandes coisas podem ser feitas através dessas bases que nós recebemos, não é criação minha, não é invenção minha, não é revelação minha, mas nós recebemos da Reforma Protestante. Amém, meu irmão? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Se coloque de pé. Olhe para a pessoa que está aí perto de você e diga para ela, vamos voltar. Vamos voltar, meu irmão. Vamos tomar a forma de antes. Quero aqui fazer uma oração. Quero perguntar se tem alguém que está nos visitando, ou você que está nos assistindo pela internet, e quer entregar a sua vida a Jesus. Talvez você tenha se afastado, talvez você nunca tenha entrado numa igreja evangélica, e você está aqui nessa noite, e você fala, eu quero esse Cristo que veio para me salvar. Eu quero esse Cristo que veio para me libertar. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ou você que está nos assistindo, quer entregar a sua vida a Jesus, dê um sinal. Levante sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar por você. Você que está afastado, quer retomar, quer voltar para o caminho de Deus. Levante sua mão se tem alguém aqui nessa situação, ou na internet. Se tem, levante sua mão. Amém. Vamos orar então. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui nessa noite, Deus. E queremos reconhecer que às vezes a gente perde o caminho no meio da rota. Às vezes nós tomamos uma entrada que não é a certa. Às vezes, Pai, a gente se engana, a gente se ilude, a gente fantasia muitas coisas, ó Deus. E nessa hora nós queremos te pedir perdão por isso. Te pedir perdão porque muitas vezes nos afastamos dessas verdades bíblicas e perdemos o foco, perdemos a direção, perdemos a fé, Pai. Perdoa, Pai, perdoa todas as vezes que nós tentamos trazer para nós alguma coisa, Pai. Tentamos trazer para nós alguma participação na salvação, por exemplo. Não, eu sou salvo, mas eu sou salvo porque Jesus veio. Mas também eu sou obreiro da igreja. Não, mas eu também fiz isso. Não, também eu fiz a minha parte. Meu irmão, ninguém fez parte de nada para a salvação. Nós temos que fazer parte para receber milagre. Aí tem a nossa parte. Mas para a salvação, ninguém tem parte nenhuma nisso. Só Deus tem. Perdoa, Pai. Às vezes que nós não dedicamos tempo à leitura da Tua Palavra. Perdoa as vezes que nós tentamos até tocar na Tua glória. Perdoa as vezes que nós tiramos a glória do Senhor e colocamos sobre homens, sobre instituições, sobre cantores, sobre grupos musicais, sobre pessoas que nós achamos que são especiais, e às vezes até são especiais, mas não são dignas de glória, Pai. Trabalha nos nossos corações, Deus. Eu oro não só por nós que estamos aqui, eu oro não só pela Nova Vida,
mas eu coloco a igreja do Brasil nas tuas mãos, Pai. Eu não conheço a igreja de outros países, então não posso falar, mas hoje nós precisamos de uma reforma no Brasil. Precisamos voltar às Escrituras, Deus. Hoje a igreja evangélica é a igreja do patuá, é a igreja do penduricalho, é a igreja de alguma coisa, é a igreja do óleo ungido, da vassoura ungida. Cadê a igreja de Cristo, Senhor? Ao invés de estarmos ensinando Cristo, as pessoas estamos ensinando a crendice, estamos ensinando a simpatia. Oh Deus, no nome de Jesus, ao invés de gastarmos tempo falando de Jesus, estamos gastando tempo falando do feijão que é para curar Covid, que não cura nada, da vassoura ungida, que é para purificar a casa, que não purifica nada. Nos ajuda, Pai, a voltar. Nos ajuda a reformar, Pai. Levanta novos Luteros. Levanta novos John Wycliffe, Senhor. Levanta novos homens e mulheres de Deus, instrumentos teus, ó Pai, para levar o teu povo de volta. Como diz o texto que nós lemos de Osés, venham, vamos voltar ao Senhor. Nos ajuda a voltar para Ti, Pai. Eu amo um texto que está lá em Lamentações, capítulo 5, em que o profeta Jeremias levanta um clamor. No meio daquela visão de Jerusalém destruída, no meio daquela visão de tudo acabado, no meio daquela visão do povo sendo levado cativo, ele levanta um suspiro e diz: ah, Senhor, converte-nos a Ti, e seremos convertidos. Nos leva de volta para Ti mesmo, Pai. Porque só o Senhor pode fazer isso. Nós, na nossa força, nós, no nosso ânimo, na nossa capacidade, nós não conseguiremos. Talvez aos nossos olhos já tenhamos chegado muito longe que não dê para voltar. Já tenhamos perdido o caminho. Mas a Tua palavra diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Ainda que tenhamos ido tão longe, a Tua palavra ainda está conosco. Então ainda podemos voltar. O Senhor ainda pode nos guiar. O Senhor ainda pode mostrar o caminho. O Senhor disse: eu sou o caminho. Ó Pai, traz a igreja de volta. Nos aviva de volta, nos conserta de volta, nos renova de volta. Ó Pai, no nome de Jesus, libera dons de volta. Ah, Senhor amado, libera e traz de volta a autoridade na mensagem. Ó Deus, a ousadia para pregar o que precisa ser pregado, para combater o pecado. Não nos deixe ser uma igreja conformista com o mundo, ou com medo de combater o que o mundo está pregando, não, Pai. O Senhor não nos chamou para pregar só aquilo que é agradável. Não, Senhor, o Senhor ainda disse na Tua palavra: nos últimos dias muitos rejeitarão a sã doutrina, sentirão comichões nos ouvidos, mas ainda assim vão ouvir, ainda assim vão ouvir, porque enquanto a igreja estiver aqui, a mensagem será pregada. Reforma-nos novamente, Senhor. Renova-nos novamente. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor. Que o Senhor possa encontrar aqui nessa noite luteros. Que o Senhor possa encontrar aqui nessa noite pessoas disponíveis e dispostas. Talvez nós não vamos ser um reformador tão grande quanto Lutero, que reformou ali a Alemanha e reverberou para o mundo inteiro. Mas que possamos ser instrumentos Teus para reformar talvez a teologia da nossa casa, da nossa família. Que possamos ser instrumentos Teus para reformar a teologia dessa igreja, quem sabe, ou nos ajudar a pelo menos manter a teologia verdadeira, Pai. Nos ajuda nisso. Lutero fez tudo o que fez, mas ele não fez sozinho. A história mostra que o rei da época da Alemanha ajudou ele, protegeu ele, guardou ele. O Senhor levantou pessoas que estiveram ao lado dele o encorajando. Nos ajuda a sermos aqueles que encorajam os servos fiéis, honram os servos fiéis a continuarem pregando, continuarem falando do amor de Deus, continuarem falando da justiça de Deus também. Nos ajuda, Pai, nesse novo tempo que vivemos hoje, tempo também de desafios, tempo também de um mundo contrário ao Senhor e à Tua palavra. Nos ajuda a sermos instrumentos Teus para a glória do Teu nome. Assim nós oramos
e te adoramos e te bendizemos. Você pode levantar as suas mãos e adorar o Senhor. Você pode levantar as suas mãos nessa noite e dizer glória a Deus. Você pode exaltar a esse Deus que te salvou, que te libertou. Você pode exaltar esse Deus que olhou para você com amor, quando todos olhavam e diziam, esse não presta, esse não tem jeito, mas Ele te trouxe, Ele te lavou, Ele te comprou, Ele te libertou, Ele te restaurou. E olha você aqui bonitão, olha você aqui toda bonitona, cheirosa, abençoada, curada por Deus. Glórias ao nome dele, exaltado seja o seu nome.